O nosso analista Américo Martins. Américo, como a Priscila coloca para a gente, são muitas dúvidas com relação à construção desse domo de ouro. Desde a empresa que vai ser responsável pela construção, tem o interesse aí da SpaceX, de Elon Musk, há dúvidas com relação aos valores, há dúvidas com relação à construção em si. A inspiração, por exemplo, é o Domo de Ferro de Israel, mas a gente está falando de um território muito maior. Israel é do tamanho de Nova Jersey. Exato, Carol. Muitas dificuldades para a implementação de um projeto ambicioso como esse. Basta dizer, como a Priscila acabou de comentar, que os Estados Unidos tentam fazer algo desse formato há mais de 40 anos. Era o grande plano do ex-presidente republicano Ronald Reagan, a chamada Guerra nas Estrelas. Foi um projeto que ele desenvolveu no final da Guerra Fria, quando existia ainda a possibilidade real da União Soviética eventualmente atacar os Estados Unidos e vice-versa. E ele propôs, na época, um escudo que ficaria na órbita terrestre defendendo os Estados Unidos e toda a América do Norte. Não conseguiu sequer dar início a esse projeto. Nós estamos falando de 40 anos. Existem muitas dificuldades para que um projeto como esse possa ser implementado. Em primeiro lugar, os custos estratosféricos disso, no momento em que o presidente norte-americano diz que também quer beneficiar a própria população americana. Mostra, inclusive, quais são as prioridades desse governo do Donald Trump, que cortou, por exemplo, o Departamento de Educação e promete investir bilhões e bilhões e mais bilhões numa corrida armamentista. Segundo, existem problemas técnicos. Próprios especialistas militares dos Estados Unidos dizem que se um domo como esse pudesse ser construído, ele teria uma capacidade muito limitada para proteger apenas grandes cidades e alguns prédios federais. A gente tem essa comparação que a inspiração seria o Domo de Ferro de Israel. Eu vi o Domo de Ferro funcionando quando estava na fronteira com a faixa de Gaza. Ele de fato tem uma capacidade de proteger muito a população civil em Israel, mas nós estamos falando de um país 450 vezes menor do que os Estados Unidos e com um domo de ferro que foi feito para mísseis muito menores. A ideia anunciada pelo Donald Trump é que esse escudo funcionasse inclusive para mísseis hipersônicos e mísseis balísticos intercontinentais, que furariam, por exemplo, muito provavelmente o domo de ferro em Israel. Então nós estamos falando não só de um tamanho, de uma escala muito maior, mas de um projeto muito mais ambicioso para tentar deter mísseis muito mais potentes. Isso tem levado a muitos questionamentos sobre o Donald Trump e essa proposta dele. Agora, certamente, mesmo que ele consiga esse quase $500 bilhão para fazer esse projeto, e mesmo que ele tenha uma capacidade limitada, ele não será concluído em 3 anos, como promete o Donald Trump. Mais uma vez, os Estados Unidos estudam, discutem, debatem um projeto como esse há mais de 40 anos. Muito dificilmente um projeto como esse poderia proteger todo o território americano até o final do mandato do presidente Donald Trump. Existem muitas e muitas dificuldades para a implementação de um projeto como esse. É muito mais provável, inclusive, que ele seja abandonado pela metade. Carol. É a expectativa do mundo quando se depara com esse projeto de Donald Trump. Análise do Américo Martins conosco. Obrigada, Américo. Bom dia para você.